Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Conamp. Um prazer ter vocês aqui conosco. Dando sequência ao nosso congresso, hoje eu tenho o prazer de trazer uma pessoa que, primeiro, uma boa parte daquela persona, do avatar que foi construído durante o planejamento, a concepção do nosso congresso, eu acho que ela incorpora uma boa parte disso aí. Porque ela é mãe, ela se reinventou profissionalmente, ela migrou completamente de carreira, ela redirecionou, canalizou todas as suas forças, as suas energias para uma outra área que não tinha nada a ver com o que ela fazia, e hoje ela trabalha com isso, vive disso, e com certeza a gente vai ter a oportunidade de ouvir da boca dela, ela conseguiu encontrar muito mais equilíbrio e propósito. Lógico, vocês vão ver como tudo na vida, muita gente acha que existe alguma coisa que é perfeita e fica procurando situações ideais ou a perfeição e não vai encontrar nunca. Mas eu tenho convicção de que vai fazer muito sentido para a nossa audiência, que vocês vão encontrar nos depoimentos que vão ser trabalhados aqui, alavancas, chaves, conhecimentos, talvez até uma área nova, né, para quem não conhece o que é feito nesse tipo de atuação profissional, que é uma retomada de um processo que é natural da mulher, mas por diversos fatores culturais, econômicos, foram se perdendo, e é legal que a gente vai conseguir mesclar isso, um pouco desse conhecimento que é um pouco mais técnico, desbravar e trazer um conhecimento de uma área completamente nova para uma boa parcela da nossa audiência, e também conectar com essa transformação que envolve essa multiplicidade de papéis de uma forma muito mais abrangente. Então, eu tenho um prazer hoje, eu quero que vocês recebam com todo carinho Verônica Varela. Muito obrigado por ceder o teu tempo. Eu sei que está corrido, tem sido bem complicadinho início de ano para a gente conseguir um tempo para a gente se falar. Eu te agradeço já de antemão por estar te disponibilizando, né, dando o teu tempo para estar nos atendendo. Então, Verônica, primeira coisa, te apresento para a nossa audiência, quem não te conhece, né? Fala um pouquinho sobre você, quem é a Verônica, idade, profissão, é mãe, é casada, solteira, é enrolada, o que faz da vida. Então, dá uma boa noite para a nossa audiência e te apresenta, por favor. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer o convite do Bernardo e a equipe. É uma honra, um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho da minha vivência, do meu trabalho com todo mundo. E quanto mais pessoas nós alcançarmos com esse assunto que nós vamos abordar hoje, melhor eu acredito que vai ser para o futuro das nossas crianças e das nossas mulheres. Então, eu tenho 36 anos, sou natural da cidade de Butiá, é uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, mas hoje eu resido já há 6 anos em São Leopoldo. Sou casada, estou no meu segundo casamento, tenho uma filha de 14 anos do meu primeiro casamento, que se chama Helena, e tenho uma filha de 2 anos e 10 meses do segundo casamento, que se chama Maria Clara. Sou casada com o Cristiano, ele é nutricionista e personal trainer. E trabalho hoje atualmente como doula. Estou fechando 2 anos de doulagem na região do Vale dos Sinos, mas principalmente Porto Alegre, região metropolitana, Canoas, Esteio, enfim, essa região ao redor da capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Legal, Verônica. Eu acho que, assim, para a gente começar a falar propriamente do nosso assunto, uma primeira pergunta que surge. O que é uma doula, né? O que ela faz, para quem não conhece o trabalho de uma doula? Talvez no universo feminino isso é uma coisa que, graças a Deus, está ganhando velocidade, celeridade, expansão, mas talvez uma parcela da nossa audiência não conheça o que faz uma doula. O que é uma doula? Então, realmente a gente que vive no meio da humanização parece que é algo que está em todas as esquinas, mas a grande parcela com certeza ainda não sabe o que faz uma doula, e muita gente nos confunde como parteiras, né? Como se que nós somos parteiras. E não, nós não somos parteiras. A parteira hoje no Brasil, ela tem uma função técnica no cenário de parto, porque ela é uma enfermeira obstétrica de formação, né? A doula, ela não tem nenhuma
função técnica no cenário de parto. Ela é uma mulher preparada, onde nós realizamos curso de preparação para sermos uma profissional que vai prestar um atendimento na gestação, no pré-parto, no trabalho de parto, no parto e no pós-parto, fornecendo para a família, para a mulher e para a família, informações, apoio emocional e apoio físico durante o trabalho de parto e parto. Tá? Então, basicamente, bem resumidamente, é isso que a gente faz. Eu ouvi esses dias numa explicação, um debate de rede social, uma fisioterapeuta que é doula, explicando para um homem que estava no seu lugar errado de fala ali, tentando agredir a função da doula, na verdade, nos chamando, nos colocando nesse limiar de parteira e de intervencionistas do cenário do parto, que não é o que acontece. E ela usou um comparativo que talvez explique muito dentro do cenário que as pessoas conhecem hoje. Que ela falou assim, tu pode pensar, imagina que a doula é uma coaching de parto, de gestação e parto. Então, talvez para algumas pessoas que fica muito impalpável qual é a nossa função, talvez fazer esse comparativo com a palavra coaching chega mais próximo para as pessoas entenderem, porque a gente traz muita informação e a gente prepara muita questão emocional daquela família que quer vivenciar um parto. Legal. Eu passei, agora estou com o meu filhinho, está com 70 dias, o Luca. Eu tive uma doula que acompanhou a gestação toda, minha e da Pamela, desde o momento que a gente soubemos que estávamos grávidos, né? Procuramos uma profissional e fez uma grande diferença, e é exatamente isso que tu colocaste. Então, nos preparou desde o início da concepção, a evolução do parto, a questão de se conectar, a harmonização de ambiente, fisiologia de parto, amamentação, falou um pouco de puerpério, período, entrada de parto. Então, sim, fez uma diferença bizarra na nossa gestação e na chegada do Luca também, porque ela acompanha durante todo o trabalho de parto, com massagens, com acompanhamento emocional. Então, é bem feliz essa comparação com o coach mesmo, Verônica. Mas antes da gente entrar propriamente nessa seara mais técnica da humanização de parto, vamos falar um pouquinho da Verônica, né? Porque a Verônica, ela hoje está muito forte, engajada nesse movimento, né? Da humanização, desse resgate dessa potência feminina, dessa... Bem, não vou nem entrar nessa seara nesse momento, mas eu quero saber da Verônica, o que você fazia antes de você começar a atuar como doula profissionalmente? Como é que era a tua rotina, Verônica? Você se sentia plena de propósito, feliz no que você fazia? E o que te motivou? Vamos por parte, o que você fazia antes? Então, Bernardo, na verdade, assim, eu me considero uma pessoa que eu sempre fui muito eficiente, muito bem sucedida em todos os trabalhos que eu tive, mas desde os 16 anos foi quando eu assinei minha primeira vez a minha carteira de trabalho. Eu sempre fui uma funcionária CLT em empresas tradicionais, trabalhei na Vivo, trabalhei na Claro, trabalhei na Unimed, trabalhei em Bradesco, sempre empresas bem tradicionais, regradas, aquela coisa de bater cartão, entrar no horário, e sempre em meios administrativos e de atendimento ao cliente. Essa parte de trato com a pessoa, de trato com o cliente, sempre foi uma paixão, né? Que ironia, nem imaginava que ia acabar numa função onde eu ia tratar o tempo inteiro com pessoas e com famílias, né? Mas já era algo que eu gostava e eu sempre fui muito bem sucedida. Aonde a proposta de emprego que eu aceitava, eu me dava bem, mas eu tinha um prazo de validade. Dava 2 anos, mais ou menos, de empresa, eu começava a me desmotivar, aquilo começava a perder o sentido para mim. E eu me lembro até, tinha uma coisa que o meu ex-marido falava sempre, dizia assim, eu admiro a tua coragem, assim que tu te sente desmotivada, tu sai, tu procura outra coisa e tu não tem medo de ficar sem trabalho. Eu realmente nunca tive medo e sempre enfrentei, tô desmotivada, vou ir atrás de algo novo, mas me incomodava isso. Por que eu tenho que ficar sempre fazendo esse ciclo de novo? Sempre mudando. A carreira não vai adiante porque tá sempre mudando, sempre mudando. Aquela coisa de terminar realmente um prazo de validade da motivação. E a motivação vem de dentro, né?
Não era a empresa que tinha mudado, né? Era eu que chegava ali nos 2 anos e meio de empresa, não gostava mais. E aí, no meu segundo relacionamento com o meu marido atual, eu saí da empresa que eu tava, era uma empresa... É uma loucura quando eu falo para as pessoas que foi meu último emprego de carteira assinada, onde eu vendia aluguel de empilhadeiras. Eu viajava o estado inteiro, não tem nada a ver com a doulagem, com gestação. Eu lidava o tempo inteiro com o público masculino, eu dirigia sozinha o estado inteiro e eu vendia máquinas, né? Eu lidava com mecânicos, com a parte mais operacional das fábricas, então era totalmente diferente do que eu faço hoje. Eu saí dessa empresa para abrir uma loja de suplementos com meu marido. Ele é nutricionista e é profissional de educação física, então é o chão dele e eu comecei a trabalhar com ele. A gente ficou 3 anos com a loja aberta. Não deu certo, não foi um empreendimento de sucesso, mas a gente foi bem persistente. E a gente fechou a loja exatamente quando a Maria nasceu. Quando a Maria nasceu, a gente resolveu fechar, porque eu fiquei em casa com ela e ele dizia que não tinha mais sentido ir para lá, para uma coisa que não estava acontecendo, que não estava funcionando, então era melhor trabalhar só home office, que daí ele podia ficar mais tempo conosco. E nós tínhamos acordado ficar 2 anos, eu ficar 2 anos sem trabalhar, junto com ela, em casa, dando atenção a essa primeira infância dela. Porque era algo que eu não tinha feito da minha primeira filha. Né? A minha primeira filha, eu voltei a trabalhar quando ela tinha 5 meses. E ela já foi para a creche em horário integral, das 7h30 da manhã às 19 horas. E aí da Maria Clara, com 34 anos, mais madura, com uma visão diferente, já tinha tido o acompanhamento da doula, eu tive um parto domiciliar. Nós vamos destrinchar isso um pouco mais, mas assim, começou a se abrir outros universos para mim, criação com apego, disciplina positiva, atenção plena na primeira infância do filho. Então eu já estava com uma outra cabeça nesse momento, e aí a gente decidiu por fechar a loja e eu ficaria 2 anos em casa com a Maria Clara. Só que eu não consegui cumprir esses 2 anos, porque literalmente assim aconteceu um chamado para doulagem. Não foi algo planejado, não foi algo que eu imaginei, não foi algo assim que eu tive uma doula e eu disse assim, que legal, eu quero ser uma doula. Eu adorei o trabalho da minha doula, foi uma experiência maravilhosa, eu vou fazer o curso de doula. Como eu já vi algumas mulheres passarem por esse processo dessa forma, se espelhando na sua doula. Não foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha claro para mim que tinha sido uma experiência maravilhosa, mas que a vida que seguia. Depois, quando a Maria Clara fizesse 2 anos, eu ia decidir o que eu ia fazer da vida. Só que no primeiro ano de vida dela, Bernardo, que eu fiquei em casa e eu amamentava bastante ela, eu fiz amamentação em livre demanda, então eu ficava muito tempo com ela no colo amamentando. Eu comecei a participar muito de grupos de mães, grupos de WhatsApp de mães, onde a gente trocava muita informação. E nesse meio tempo, 2 mães que já tinham ganhado mais tempo que eu e que se tornaram grandes amigas ficaram grávidas do 2º filho. Uma do 3º, na verdade, uma do 3º filho e outra do 4º filho. E elas me perguntaram se eu topava acompanhar elas no trabalho de parto. E eu disse, não, como assim? Eu não posso fazer isso. E elas, mas é que ao invés de contratar uma doula, eu acho que eu queria tu comigo. Porque tu tem tanto conhecimento e tu fala com tanta propriedade sobre o empoderamento da mulher diante de um trabalho de parto e de um parto. E aí eu fiquei assim, tipo, vamos ver. Fiquei meio que enrolando, elas estavam no início da gestação. E nisso, algumas mulheres começaram a me chamar também no WhatsApp, me dizendo, eu tô com 40 semanas, não entro em trabalho de parto, o que eu posso fazer para ajudar? E aí eu sempre dizia, não faz nada, só relaxa, curte a tua gestação, teu bebê tá em tempo, não sei. E eu, sem perceber, eu já estava doulando algumas mulheres, né? Por mensagem de áudio e tal. Quando a Maria Clara fez 1 ano, acho que uma semana depois, eu comentei em casa que essas 2 amigas tinham me feito o convite umas 3 vezes para eu doular, para eu acompanhar o parto delas. E aí a minha filha mais velha, a Helena, pegou e disse assim, mãe, por que tu não vai ser doula?
como assim, né? Que tu tirou isso? Ela disse assim, mãe, tu já percebeu a quantidade de mulher que te aborda e que pede informação e que pergunta coisas sobre o parto pra ti? Vai ser doula de uma vez. E aí eu olhei pro meu marido e ele disse assim, olha, se tu quiser ir fazer o curso, pode ir. Eu disse, mas eu amamento a Maria Clara ainda. Ele disse assim, não, mas eu seguro as pontas, pode ir. Resumindo, Bernardo, em 1 hora eu estava com matrícula no curso feito em Cascavel, no Paraná, passagens compradas e hotel reservado. E fui. Isso foi... Bem, acho que aqui tem duas coisas que são importantes da gente pontuar primeiro para a nossa audiência perante as tuas falas, né? Primeiro que, embora você veio de uma área administrativa e lidando com o público, sempre ficou pulando de trabalhos em trabalhos porque cessava o aspecto motivacional. Então, embora completamente desconexos com aparentemente desconexos com a tua atuação atual, tem pontos muito incomuns, que é a habilidade social e de se lidar bem com pessoas, de se comunicar, porque bons vendedores, pessoas que lideram equipes, que coordenam atividades ou que estão envolvidos em vendas, não têm essa habilidade, não gostam de gente, estão fadados ao insucesso. Então, como tu bem colocaste, se você tinha sucesso em todos os empreendimentos, primeiro que era uma habilidade que, por diversas razões, por diversas oportunidades, por diversas experiências que você passou pela tua vida, além daquela somatória, que é uma característica pessoal que nós possuímos ou não, você já possuía e foi desenvolvendo essa habilidade. Então, aí vem uma conexão que muitas pessoas não percebem, que é o de conectar os pontos, né? Aparentemente desconexos, mas são habilidades que em algum momento elas vão se conectar. Então, aqui é uma dica, muitas vezes, para aquela pessoa que está nos assistindo, aquela mãe, aquela mulher, cara, eu tô em casa, não sei o que, cara, calma, tem um pouco de calma, mas conecte um pouquinho, procure entender isso. Eu lembro muito do Steve Jobs, quando ele narra a trajetória dele, que ele conduziu ele a formar a Apple e depois, mais à frente, fazer o Macintosh. Ele abandonou o curso de graduação na faculdade, ele abandonou o curso, ele achava tão desinteressante aquilo e foi fazer um curso de caligrafia, né, na época. Aí, cara, esse cara é pirado, né? Ninguém fazia. É mais ou menos você fazer um curso de caligrafia. Hoje é mais ou menos como eu fazer um curso de datilografia. Ninguém faz isso aí, né? Mas isso mais à frente, o que ele fez, esse curso de caligrafia, ele lançou as bases para que ele formatasse as fontes diferentes que tem nos computadores hoje. O Word utiliza isso, mas o primeiro a desenvolver isso foi o Macintosh, foi a Apple. E ele fala, connect the dots. As experiências da vida, às vezes, são conectadas e a gente nem percebe, porque a gente é desatento. A segunda coisa, o propósito, né, que você faz. Essa é impossível de você se motivar a longo prazo sem você se conectar com o seu porquê verdadeiro. E essa é uma pergunta que a gente não aprendeu na escola, os nossos pais não nos ensinaram, nossos professores, padres, ninguém te ensina, porque não sabem como fazer. E o movimento normalmente que se faz e que a sociedade nos impõe é ao contrário. Encontre um trabalho no qual você tenha um ganho financeiro que pague as suas contas e tá bom. E a gente fica sempre o tempo inteiro atrás desse ganho econômico, financeiro, e o movimento é o contrário. E o teu processo decisório comportamental, ele é o contrário, ele está ligado na parte emocional límbica. E isso está ligado, conectado exatamente com o teu porquê. Então, esses são os dois primeiros. E quando você encontrou esse porquê, se tornou quase um movimento natural. Ele fruiu na sua vida. Então, tudo que você falou, 2 pontos que eu acho importantes ressaltar para a nossa audiência. Estejam atentos e conectem os pontos. Às vezes, o que você faz de um jeito bem serve para uma outra área. E segundo, pare para ouvir um pouquinho, aprenda a se questionar. A gente vai ter outros palestrantes no nosso Conamp que vão falar sobre isso. Como você extrair esse propósito, essa missão, para você partir de um movimento que é o contrário. Primeiro descobrir o seu porquê, depois o seu como e, por último, o seu o que você vai fazer. Então, desculpa, eu falei um pouquinho, mas eu não quero deixar de bater nisso, né? Perfeito. Isso que tu falou de conectar os pontos me lembrou até de uma questão que eu não falei, e eu acho que eu nem te contei sobre isso. Eu tenho formação como comissária de voo,
que eu fiz com 18 anos, e era uma coisa que eu queria muito, mas eu não cheguei a voar, eu não cheguei a fazer seleção. E só que as coisas que eu aprendi, só que eu amava muito a aviação, eu fiz com muito amor aquele curso, eu me dediquei, eu tirei nota máxima em tudo. E eu vejo, inclusive, coisas que eu aprendi no curso lá com 18 anos, eu uso até hoje, não só como doula, mas na minha vida inteira, né? Por quê? Porque lá eu já tinha essa coisa, essa questão de querer servir a outras pessoas de alguma forma, porque a doula, a tradução da palavra doula, a doula ela vem do grego e ela significa servir a outra pessoa, servir a alguém, né? Então a doula ela serve a mulher, a mulher gestante. E se tu for ver, quando eu fui fazer o meu curso de comissária, era algo que me motivava, estar ali servindo outras pessoas. O comissário também faz isso, ele acalma, ele serve, ele é segurança, ele tá ali para prestar um bom atendimento para as pessoas se sentirem seguras e confortáveis nos seus voos, né? Então, tu falou isso, eu achei interessante, assim, depois eu vim em trabalhos sempre prestando atendimento ao cliente, que queira ou não, tu tá, de alguma forma, também servindo alguém. Então, tem todo sentido. Legal. Como é que foi essa migração? Porque assim, ó, vamos lá. Tudo bem que vocês estavam, teu marido estava trabalhando, mas até então, embora migrando de carreira em carreira, você tinha uma componente econômica que você contribuía para dentro de casa. E aí você resolveu migrar para uma coisa que você, porra, agora eu sou autônoma, não vou ter nada. Foi tranquilo, isso aí deu super certo de cara, te trouxe ganho econômico na hora. Quais foram os desafios que foram passados nesse momento? Porque, lógico, como qualquer profissional, talvez você já estava conectado com algumas pessoas e aí começou essa indicação, mas normalmente isso é um boca a boca, quase, né? Pela ausência de conhecimento. Hoje a gente tem outras ferramentas que a gente vai até falar durante o congresso, é um profissional que vai falar só sobre isso, sobre a utilização da internet para você criar, ganhar autoridade, para você espalhar a sua mensagem. Mas, basicamente, o seu trabalho não foi assim, né? Foi assim, uma pessoa que foi indicando para outra e isso toma um tempo. É que nem um profissional, um psicólogo, um médico que se forma, abre um dentista, um advogado, ele abre um consultório. E aí, cara, esse é um trabalho, muitas vezes, que não é do dia para a noite que traz esse ganho econômico. Essa transição, ela foi rápida, foi tranquila. E se não foi, o que te sustentou para você perseverar nessa jornada? Não, agora eu sou doula, eu vou fazer esse negócio até dar certo. Então, Bernardo, assim, tem um ponto importante nisso que eu sei que eu tô numa posição privilegiada diante de muitas mulheres que talvez queiram dar uma guinada na sua carreira, tá? Que como nós tínhamos nos programado para eu ficar até os 2 anos da Maria Clara em casa, o meu marido já estava num cenário onde ele estava abraçando toda a parte financeira da casa. Então, isso me deu uma certa tranquilidade e com certeza me colocou numa posição privilegiada hoje para iniciar, né? Logo que eu retomei do curso, eu sou uma pessoa muito cara de pau. Eu acho que quem quer ganhar espaço tem que ser. Então, assim, ó, cara de pau no sentido de comunicação. Eu saio fazendo network com as pessoas. Então, eu já voltei. Na primeira semana de curso, eu já marquei um café com 2 parteiras que trabalham bastante aqui na região e já saí falando, olha, fiz a minha formação, tô aí, quero fazer alguns atendimentos voluntariados para ganhar experiência. E foi 2 dias, eu já tinha 2 gestantes como voluntária. Atendi as 2 amigas que estavam insistindo tanto e que me deram um pontapé, de certa forma. E atendi uma 5ª como voluntária. Então, eu atendi 5 mulheres nos primeiros 5 meses, mais ou menos. Só que foi complicado. Foi bem complicado porque, na minha inexperiência, eu não cobrei nem meu deslocamento. Foi voluntário total. Chegou uma hora que o marido olhou e disse assim, tá, olha só, tudo bem para atender de graça, mas assim, o carro não se movimenta a vento, né? Vai gasolina, vai manutenção, tu foi atender, ficou não sei quantas horas, gastou com alimentação e tal. Então, isso eu entendo como uma falta de inexperiência e até de planejamento da minha parte. Fica como uma dica até para as pessoas não errarem da mesma forma, né? Hoje,
as meninas, as mulheres que se formam e que me procuram me pedindo informação e dica, eu sempre digo, olha, faz voluntariado, mas cobra nem que seja um valor simbólico para o teu deslocamento e a tua alimentação, que foi algo que eu não fiz. E pesa no bolso a longo prazo. Então, assim, para mim pesou bastante, assim, foi bem difícil. Eu já tinha a minha rede social, eu criei a minha rede social 4 meses antes de ficar grávida da Maria Clara. Quando eu decidi que eu queria ter um parto domiciliar, eu já criei o Café com Fraldas no Instagram e no Facebook. Então, eu já tinha um certo público que acompanhou todo o meu processo e acompanhou a minha formação. Então, quando eu me formei e eu divulguei isso nas minhas redes sociais, de certa forma me ajudou num boca a boca também. As minhas próprias seguidoras começaram a me indicar. Eu tinha um público pequeno ainda, tinha um público, não chegava a 3 mil seguidores, mas eu acredito que a pessoa que vai falar sobre isso vai falar essa questão que o meu público era muito segmentado. Apesar de ser baixo, ele era segmentado. Era basicamente Porto Alegre e São Leopoldo. Então, eram 3 mil pessoas, mas eram 3 mil pessoas que podiam virar minhas clientes. Não era 3 mil, só que pessoas lá de São Paulo, do Rio, enfim, de outros estados. Então, isso me ajudou muito. Até hoje, o meu público é bem segmentado. Mas demora muito a se ganhar dinheiro com a doulagem hoje, por ser não é uma profissão, né? Ela é uma ocupação, então eu não consigo, por exemplo, nem fazer contribuição no INSS hoje, como doula. Então, esses são os desafios que eu vejo hoje. A gente não tem, hoje no meu estado, não existe lei para a gente entrar nos hospitais, que dificulta o nosso trabalho. Então, talvez se tivesse uma lei a nível estadual, eu conseguiria muito mais trabalho. Só que eu fico restrita a 2 hospitais. E aí tem concorrência, né? E aí tu entra no mercado onde eu tinha colegas que estão há 8 anos como doula. Então, o meu primeiro ano foi bem difícil. Hoje... A pergunta mais importante disso tudo, Verônica. Beleza, não estou ganhando dinheiro, é difícil para quem... Mas o que te sustentou para você persistir? Não, eu não vou abandonar isso. Amor. Essa é a resposta mais importante e definitiva. Nossa audiência... Eu saía de cada parto com uma certeza assim, eu quero viver isso de novo. Deixa eu te fazer mais uma pergunta conectada com isso aí. Comparando Verônica Varela antes profissional, tal, vendedora e etc. Verônica Varela doula. Como é que você percebe isso em termos de diferença na tua jornada, em termos de satisfação, de propósito, de ganhos em aspectos emocionais? Bernardo, hoje eu ofereço algo para as famílias que muda, que faz um ponto de corte naquela família. É um divisor de águas. E eu não sou 100% responsável, eu não me considero nem 50% responsável por essa mudança, mas eu me sinto privilegiada de fazer parte dessa história, né? De toda a história, a jornada que aquela família vivencia para mudar a partir dali. Antes, a Verônica que vendia e que fechava um negócio era só um produto. Ele não mudava a vida de ninguém. Então, hoje eu trabalho com algo que eu sinto que eu faço diferença na vida das pessoas. É isso que hoje muda a minha motivação. Legal. Então, cara, eu vou bater nisso até o final da minha vida, eu acho, porque vou voltar, vamos lá. Verônica Varela, eu sou cara de pau. Quando eu fiz o meu curso, ia sair marcando e fazendo networking. Eu abordei 2 pessoas. Então, assim, muitas pessoas estão olhando assim, mas eu não tenho isso aí. E isso, em termos de psicologia, é um grande erro, porque isso se chama mentalidade fixada. É uma teoria da corrente psicológica que diz assim, aquela pessoa fala, não, mas é porque eu sou ciumento ou eu sou introspectivo. Você não é nada. Nós não somos nada. Você é aquilo que você quer. Mas eu não tenho talento. Tem uma autora que é uma grande pesquisadora, e eu sou um pesquisador da ciência de excelência, da alta performance. Primeira coisa, o talento ele tem uma porção mínima nessa construção de quem você se torna. Você é o que você quiser.
depende do seu esforço, do seu tempo, da sua dedicação. Então, se é uma capacidade, isso é uma capacidade de comunicação, de se expor, de ultrapassar uma barreira pessoal que você tem que saber como trabalhar isso da maneira correta. E aí você tem que procurar esse conhecimento. Se você precisa ter uma capacidade de comunicação, vencer uma introspecção, uma vergonha que você tem, sim, existem ferramentas específicas para trabalhar. Isso não... A Verônica, ela, por diversos aspectos, trabalhou com isso na vida. E se ela fosse uma vendedora e não soubesse como fazer isso, não teria trabalhado nunca e não teria sido essa pessoa que ela se tornou e rapidamente ter tido essa colocação. Mas se você não tem constituído uma capacidade, eu quero que você simplesmente, nesse momento, guarde essa informação. Observe isso, porque existem ferramentas que você tem que buscar para trabalhar. Mentalidade fixada, guardem este conceito. Então, mais uma vez, e além disso, ela conectou os pontos. Perceba que ela já tinha uma habilidade que simplesmente ela aplicou num outro campo. E segundo, cara, o que sustenta alguém, o que faz com que você encontre a motivação verdadeira, que não é alguma coisa que alguém pode te tirar. É sim isso. É isso que você, quando você tem essa percepção, cara, o que eu faço faz diferença no mundo. E esse é um dos aspectos de excelência que qualquer pessoa que tem sucesso na vida tem. Não existe ninguém que tenha verdadeiro sucesso na vida que não encontre essa motivação maior, que não encontre essa vocação. É aquela diferença, a metáfora aquela dos três pedreiros, né? Um fala que você está fazendo, eu estou sentando tijolos, outro, eu estou construindo uma igreja, terceiro, eu estou construindo o templo de Deus. O primeiro, ele tem um trabalho que traz ganho econômico, ele está sentando tijolos. O segundo, ele tem uma carreira, ele está construindo uma igreja, ele tem percepção de que ele contribui de alguma maneira. Mas o terceiro, por mais simples que seja a tarefa que ele está enxergando, que ele está fazendo, ele tem uma percepção de que o que ele faz contribui para um mundo melhor. Ele tem uma vocação no que ele faz. E isso que acontece com a nossa sociedade muitas vezes. Aquele servidor público que às vezes está trabalhando numa prefeitura, que ele passa café. Você pergunta para ele o que ele está fazendo. Ele passa café. Ele não está fazendo café, ele está administrando, ele está sendo um servidor público. Talvez ele trabalhe numa secretaria de educação, e a maneira dele fazer educação é contribuir para que esse secretário ele traga, que ele receba as pessoas, esse cafezinho ele amortece, ele constrói relações sociais que vão mais à frente entregar a escola. E a nossa sociedade ela tem uma carência de propósito, a gente tem uma vacância disso, uma lacuna. Você precisa se conectar com isso. Uhum. Fechamos aqui nisso aí, porque só para concluir assim, que eu vi no início. Eu fiquei num conflito muito grande logo que eu comecei a doulagem, porque eu tinha vergonha de receber o dinheiro, o pagamento pelo meu trabalho. E o meu marido me ajudou muito nisso, porque ele é uma pessoa que ama o trabalho dele, e ele disse que ele não se preocupa nem em se aposentar, porque quer trabalhar até o fim da vida, assim. E ele dizia assim, mas tu tá recebendo por algo que tu fez muito bem feito e com muito amor. E eu disse, pois é, mas a sensação é que eu amo tanto aquilo que eu faço que parece até injusto eu receber por isso. Olha o conflito que deu na cabeça, assim. E aí eu tive que fazer um processo de aceitar que, apesar de eu não... Sabe aquela coisa aquele clichê que fala assim, parece que eu tô de férias, parece que eu não tô trabalhando. Hoje eu me sinto assim. Parece que eu não estou trabalhando, parece que eu estou de férias. Porque realmente a motivação é totalmente diferente. Ela é recheada de amor e eu faço algo que eu levanto todos os dias querendo fazer aquilo. Então, eu tive até que passar por um processo de aceitação de receber financeiramente por isso. Isso é uma mudança de mentalidade, muitas vezes é um trabalho de crenças mesmo, e até quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu sugiro que assista a minha palestra, porque a gente vai entrar mais a fundo nesses aspectos aí. Mas, Verônica, eu preciso vamos entrar numa parte um pouco mais técnica, a gente não... a gente pontuou bem essa mudança, porque isso é fundamental e dentre essa multiplicidade de papéis que a gente está procurando abordar na mulher, esses são elementos que fazem, que impedem muitas vezes que ela retome as carreiras após a maternidade, porque ela não enxerga um propósito no que ela está fazendo, e por isso que eu estou martelando um pouquinho nisso aí. A gente está buscando entregar ferramentas para que essas mulheres consigam encontrar energia pessoal, energia psíquica, porque é um rompimento, existe uma redefinição de identidade, existe uma redefinição de prioridades, e se ela trabalhava uma coisa que ela não sente esse propósito, pode ter certeza que ela não vai retomar isso, é o que é minha experiência dentro dos processos de coach,
e a minha própria experiência dentro da minha residência, da minha casa e com amigos tem indicado. Então, é por isso que eu faço questão de apontar isso. E todas as pessoas com quem eu tenho conversado têm esse brilho no olho, que é uma coisa que é tão comum. E você tem, quando você fala, essa percepção de que é maior do que eu, é algo que vem de dentro, que eu faria até de graça se eu pudesse. Então, vamos lá. O que é o parto humanizado? O que é esse movimento da humanização do parto? Fala um pouquinho disso para a gente, de uma maneira bem resumida. Tá. Assim, as pessoas elas acham que parto humanizado é ganhar em casa ou ganhar na água, tá? E isso não tem nada a ver com parto humanizado. Isso se trata de lugar onde a mulher vai parir. Se ela escolheu ganhar o bebê dela em casa, ela está escolhendo o local onde ela vai ganhar o bebê. Se ela escolheu parir dentro de uma banheira, ela está escolhendo um local. O parto humanizado, ele se caracteriza quando a mulher vivencia uma experiência que é amparada por 3 pilares. Então, o primeiro pilar é o protagonismo da mulher, é a mulher ser protagonista do seu parto, protagonista do seu corpo, ter as suas escolhas respeitadas é o que vai dar protagonismo para ela. Então, o médico sai da posição de protagonista, onde ele comanda tudo, e ele se coloca numa posição de suporte técnico e de segurança para aquela mulher. Mas quem vai parir é ela. Tanto que na humanização se fala que o obstetra, ele assiste o parto, ele não faz parto. Porque quem faz o parto é a mulher. Uma mulher que seja de baixo risco, onde está tudo fluindo bem, não tem nenhuma intercorrência, é só ficar observando ela, porque o bebê vai nascer tranquilamente, não precisa ninguém nem tocar naquela mulher. A fisiologia do parto permite o nascimento. E o médico, ele pode fazer só aparar o bebê, ele não precisa fazer mais nada, né? Então, a mulher precisa ter protagonismo em todo o cenário do parto. O médico precisa intervir de alguma forma, por alguma intercorrência, mesmo assim ele vai explicar para aquela mulher o que vai acontecer. Se for algo que vai mudar, causar alguma modificação no corpo dela, ele vai solicitar a autorização dela, vai dizer, olha, a gente precisa fazer essa e essa intervenção, tu autoriza que a gente faça, tu estás de acordo, as consequências. Então, ele dá protagonismo para a mulher. A mulher quer caminhar, quer tomar banho de chuveiro, quer se alimentar, quer parir sentada numa banqueta, quer parir em cima da cama. Isso tudo são escolhas dela e a equipe vai proporcionar a ela um ambiente onde ela possa fazer essas escolhas de uma forma segura. Então, esse seria o primeiro pilar, o protagonismo da mulher. O segundo pilar é uma equipe multidisciplinar. Então, veja bem, jamais ele vai ser desassistido. As pessoas acham que parto humanizado é a mulher ganhar sozinha no meio do mato ou em casa. Não é. Pelo contrário, ele precisa ser muito bem assistido, esse parto. Então, é a mulher ter direito a um obstetra, a uma enfermeira obstétrica, a pediatra, a uma doula, ao acompanhante, que vai ser de escolha dela, a mãe, o pai, o companheiro, uma irmã, enfim. Então, é ela ter uma equipe multidisciplinar disponível para assistir o parto dela e garantir que ela tenha segurança durante todo o processo. E o terceiro pilar é uma medicina baseada em evidências científicas. Então, nós não vamos fazer uma intervenção nessa mulher sem que tenha uma evidência científica que justifique essa intervenção, tá? Então, por exemplo, hoje no Brasil, ainda na maioria dos hospitais, a mulher que chega em trabalho de parto, sem nem ser avaliado qual é a dinâmica que ela se encontra, se coloca ocitocina, que é o famoso sorinho na veia dela, como rotina. Isso é tu praticar uma medicina não baseada em evidências, porque tu tá colocando todas as mulheres dentro de uma mesma caixinha, onde tu vai seguir exatamente o mesmo padrão de atendimento com todas, e tu não tá olhando para ela como indivíduo, entendendo qual é a dinâmica daquele trabalho de parto. Será que essa mulher precisa de ocitocina? A maioria das mulheres não precisam de ocitocina. Então, assim, estou dando só um exemplo de uma
intervenção que é feita sem evidência científica. Existe evidência científica para os casos que vai se necessitar a ocitocina no trabalho de parto. E aí, nesses casos, o médico vai usar de forma responsável e de forma correta e bem indicada. Então, se a mulher tem esses 3 pilares no cenário de parto dela, mesmo que acabe numa cesariana, ela teve um parto humanizado. E ela teve um parto humanizado que se concluiu com uma cesariana intraparto. Então, quando se fala em parto humanizado e em pessoas que são da humanização do nascimento, essas pessoas não são contra a cesariana. Não é um debate sobre cesariana e parto normal. É um debate sobre assistência. Essa mulher precisa ter uma assistência humanizada, onde tem que compreender esses 3 pilares. A gente verifica que o parto, ele hoje é um procedimento, pelo menos no Brasil, ao contrário do que acontece em grandes centros de referência no mundo, países mais desenvolvidos, nós temos um parto que é primordialmente hospitalar e cesáreo. Beleza. Índices na rede privada é na casa de 90%, no SUS na casa de 80%. Em países como a Holanda é o contrário, né? Não é nem feito, primeiro que é feito em ambiente, normalmente são casas de parto, não é nem parto domiciliar na Holanda, são casas de parto. Casas de parto, exatamente. Então, é um procedimento que ele não é doença, o hospital cuida do doente. Então, esse no Canadá, as mulheres durante a gestação não têm contato com o médico, exceto se a gravidez dela for de risco. Se a gravidez dela for de baixo risco, ela é atendida o tempo inteiro por uma enfermeira obstétrica ou uma midwife, como chamam lá, e ela vai ganhar numa casa de parto, ela não vai para o hospital. No Canadá também é assim. 2 perguntas sobre isso. A primeira delas, e a gente não pode entrar muito a fundo nisso aí. Você percebe que isso é em decorrência de um aspecto mais científico, técnico, que justifique isso, ou mais por aspectos econômicos e protocolos rígidos que a medicina impõe, que não tem causa científica que justifique? Tipo assim, a mulher ganhar deitada em decúbito dorsal, que é deitada com as pernas erguidas em parto normal, que é a posição menos anatômica possível para ela ganhar o parto. E a segunda pergunta que eu preciso que você toque nisso, porque senão fica um pouco desconexo essa história. Quais os grandes benefícios que tem em decorrência desse parto ser humanizado para o bebê e para a família como um todo? Sobre a questão do cenário de parto hoje, basicamente, eu acho que a forma como ele foi transferido do parto domiciliar de antigamente, que era um parto domiciliar que tinha uma morte materna infantil alta, porque ele era feito por pessoas que não tinham conhecimento, por parteiras de tradição, parteiras da comunidade, tá? E esse parto foi transferido para o ambiente hospitalar, num ambiente onde em 1930 era totalmente masculino, né? Porque a mulher chegava no hospital, não tinha obstetra mulher. Então ela passou a ser atendida por uma equipe totalmente masculina que nunca tinha ficado no cenário de parto. Porque quando a mulher paria em casa, o homem ficava na sala esperando a comunicação do nascimento. Ela era assistida só por mulheres. Então ela foi para um ambiente totalmente masculino de pessoa. E o homem não vai parir. O homem nunca pariu. Ele não tem como ficar nessa posição empática e entender o que acontece. E não existiam estudos. Não existia globalização, não existia internet, não existiam... Tudo era muito limitado, tá? Então... a coisa iniciou de uma forma muito de achismos, tá, Bernardo? Talvez, se ela ficar deitada... Porque assim, vamos botar ela deitada, porque daí o médico senta na frente e consegue conduzir tudo. Vamos cortar o períneo dela, porque daí a gente aumenta e esse bebê sai. Só que não tinha estudos. Isso eles foram fazendo dentro do hospital, dentro de uma crença... Vai se saber qual era o diálogo que acontecia para chegar nisso, vamos fazer essa intervenção, vamos fazer aquela. E os estudos, eles foram realmente começar em 1980, por aí. Eu acho até que vale abrir um parênteses aqui, que não se trata de um preconceito ou de uma resistência aos protocolos médicos, de modo algum. E simplesmente porque existe uma carência de evidência científica da necessidade quanto a esses procedimentos. E uma segunda foi ficando, entendeu? Foi passando de geração para geração esses ensinamentos. E a visão que a medicina tem, via de regra, é uma visão de salvar vidas.
não de proporcionar a melhor recepção. Exatamente. Então, eu acho que o parto foi para dentro de um ambiente com pessoas que só sabiam pegar um bisturi e resolver o problema. Entendeu? E o parto, ele é fisiológico, ele não é um problema, ele não é uma doença. Então, aí se rompeu. E aí veio... Tem uma questão muito social, muito cultural, que ainda vai ter que mudar e vai ter que mudar na raiz lá na formação desses novos médicos que vem por aí. Mas está mudando, aos pouquinhos está mudando. E a outra pergunta que tu falou sobre os benefícios, né? Se fala assim, humanização, tá bom, Bernardo, legal, muito bacana, Verônica, show de bola, entendi essa diferença de parto humanizado, não quer dizer que eu vou parir do tipo bicho, receber meu filho de qualquer jeito, mas por que tem essa necessidade? Para quem não... Bernardo, legal, mas... Para mim, tanto faz ter uma cesárea ou não, é mais rápido, eu tenho menos dor se eu tiver uma cesárea, que é uma grande mentira, né? Você troca uma dor momentânea, que cessa no momento que o parto cessou, mas você fica 3 meses ali sofrendo com cicatrizes, uma lesão enorme, uma cirurgia muito forte, que é uma cesárea, e eu aqui não vou entrar nesse mérito, mas realmente é isso. E... qual é o grande benefício? Por que você fala? Por que Bernardo acha legal? Defendo fortemente, faço questão de trazer para dentro do Conan uma profissional que está falando disso. E por que a Verônica se apaixonou? E qual é a grande diferença? Qual é o grande benefício que tem esse processo? O assunto ele é bem amplo, mas eu vou tentar resumir ele, tá? Tem uma série de benefícios. Num parto humanizado, se preza e se busca que ele seja o mais natural possível. Primeiro ponto, não quer dizer que ele vai ser ou que ele tenha que obrigatoriamente ser natural. Como eu disse, se houver uma indicação de alguma intervenção farmacológica, o médico vai usar essa intervenção. Mas uma gestante de baixo risco que não tenha nenhuma intercorrência, ela vai ter um parto 100% natural. E isso implica no quê? Primeiro que ela libera uma enxurrada de hormônios naturais no corpo dela, que esses hormônios beneficiam tanto ela quanto o bebê, porque o bebê também recebe. Então, diminui o índice de depressão pós-parto, porque a conexão da mulher com o bebê é praticamente imediata, por causa desses hormônios e dos neurotransmissores, onde ela realmente vai, assim, o bebê nasceu, ela sabe que nós somos mamíferos, né? E o parto, ele é fisiológico e a gente tem que tirar o neocórtex da jogada e olhar realmente como um cenário mãe mamífera e o bebê, o filhote bicho. Então, todos esses hormônios fazem com que a mulher realmente olhe para aquele bebê e reconheça ele como uma cria dela. O leite desce mais rápido no momento que ela tem esse reconhecimento hormonal de olhar o bebê. Então, uma mulher, por exemplo, que tem uma cesariana eletiva, que é aquela mulher que não entrou em trabalho de parto, que agendou uma cesariana e que vai ser totalmente medicamentosa, porque tem analgesia e tem uma série de outros medicamentos que a mulher toma, ela demora muito mais tempo para realmente olhar para o bebê e reconhecer. Racionalmente, Bernardo, ela olha para o filho e diz, é o meu filho. Mas o cérebro não está conectado ainda. O cérebro não reconhece imediatamente como uma cria dela. E isso já implica numa descida de leite bem mais lenta. Demora muito mais para descer o leite dessa mulher. Então, uma mulher que tem uma cesariana eletiva, os índices de desmame ou de nem chegar a amamentar são bem maiores. Os índices de depressão pós-parto são maiores. Toda mulher que teve uma cesariana eletiva vai ter depressão pós-parto? Não, não é isso. Mas o risco de ela desenvolver uma depressão pós-parto aumenta porque ela não teve toda essa liberação de hormônio que fazem ela se conectar, que fazem ela amar, que dão sensação de prazer, de felicidade, tá? Para o bebê, tem o benefício da passagem pelo canal vaginal, onde aumenta a imunidade desse bebê porque ele tem contato com todas as bactérias do bem da mãe dele. Então, ele já chega no mundo com uma imunidade melhor, porque aquela mãe ajuda ele, só ele passar pela vagina da mãe, isso faz com que ele tenha uma imunidade maior. O bebê ser pressionado pelo canal vaginal, que é estreito, e ele passa exatamente com muita pressão, faz com que pressione os pulmões desse bebê e dá o start, de fato, de uma forma fisiológica para ele respirar. Então, um bebê que ele é tirado
via cesariana, e principalmente na cesariana eletiva, tá, Bernardo? Eu quero deixar muito claro isso, que a cesariana eletiva, sim, é uma cesariana que a gente discute de uma forma mais condenatória, digamos assim. Uma cesariana intraparto é outro assunto, né? Aquela cesariana que veio para salvar uma situação, uma mãe e um bebê. Então, numa cesariana eletiva, é como se o bebê estivesse dormindo num quarto escuro e, de repente, alguém tira ele. Ninguém avisou que ele ia nascer, ninguém combinou com aquele bebê que ele ia nascer naquela hora, ninguém verificou se aquele pulmãozinho estava pronto para respirar fora da barriga. Então, bebês que nascem de cesariana eletiva têm maior índice de rinite alérgica, de problema de asma, de bronquiolite. Então, é uma série de fatores que beneficiam mãe e bebê. Fora toda a questão emocional, que nós vamos entrar nela, da mãe que passa pelo processo de enfrentar a dor, de ver o seu corpo funcionando, de entender como é que o corpo dela funciona e do que o corpo dela é capaz. Então, acho que eu consegui resumir um pouco. Não, perfeito, sim, eu falo... É muito doido isso, né, Verônica? Porque se você olha um homem falando de parto humanizado, um homem falando num congresso de mulheres, e um dos grandes motivadores de eu ter essa iniciativa junto com a minha esposa e com as pessoas que estão colaborando com isso, foi esse processo todo que a gente passou. A minha esposa, ela teve que se descobrir, se redescobrir, se redefinir em vários aspectos, e foi extremamente transformador para ela todo esse processo, e também para o nosso filho. Cara, a minha esposa, no mesmo dia ela tomou banho sozinha. 24 horas depois ela tinha recebido alta. 48 horas depois o nosso filho recebeu alta. Foi um parto hospitalar, humanizado. Ela pariu na posição de 4. Então foi super respeitoso, foi muito rápido. E todo o ambiente emocional pré-nascimento, pré-parto, efetivamente, favoreceu essa conexão. Nosso filho é um bebê, lógico, cada bebê tem um temperamento, mas eu não tenho dúvida alguma de que isso tem uma influência no temperamento do Luca. Ele é um bebê que não tem cólica, ele é super saudável, ele recebeu o aleitamento materno na primeira hora pós o parto, ele recebeu, saiu dela, imediatamente foi pro colo dela. Eu gosto, é legal que eu me emociono, assim, parece que eu estou revivendo. Então, sim, tem uma série de benefícios e é o que tu bem colocaste, não se trata de um preconceito ou contra. Não, a cesárea ela é maravilhosa, como a medicina é maravilhosa, os antibióticos são maravilhosos, mas aqui nós estamos falando de multiplicidade de papéis, de geração de potência para mulheres e de mudança de vários paradigmas que existem na sociedade. Então, sim, existe uma cultura na nossa sociedade que, assim como para físico, para corpo, nós queremos o atalho, queremos tomar anabolizantes, queremos tomar a pílula mágica, queremos ficar fortes, rápido, em 30 dias, o que não existe. E se existe uma cultura cesárea, medicinal, do parto, buscando-se aquilo que em teoria é mais fácil e menos doloroso, mas sem olhar-se para os benefícios da mãe num médio e longo prazo, sem olhar para o benefício para o bebê no médio e longo prazo. Então, é por isso que eu, Bernardo, Verônica, eu quero muito, por favor, que você consiga participar do nosso congresso. E é por isso que o Bernardo se empolga, porque eu não preciso falar para você, você está vendo, e a nossa audiência está vendo o quanto que eu estou empolgado com esse assunto, porque, cara, é fantástico as transformações para a sociedade como um todo, não é para minha mulher, isso não é para mim, é para a sociedade, e a minha motivação em produzir um congresso desse é porque eu sei que isso ecoa para o meu filho, mas ecoa para uma sociedade como um todo, mulheres mais bem preparadas, empoderadas. Minha mulher, a partir desse processo, ela se torna... Primeiro que eu sou um parceiro melhor para ela, um acompanhante de parto melhor. Eu me tornei um pai mais preparado para receber esse bebê. A conexão que acontece com o casal depois dessa experiência é fantástica. E não só isso, ela se recuperou mais rápido e ela teve uma recepção desse bebê mais fácil, tudo melhor. E se a gente conseguir ampliar isso, eu tenho certeza que é um efeito em cascata. Você falou de uma coisa que é muito legal, dessa conexão, dessa descoberta que existe da mulher. Como é que funciona isso na tua experiência aí? Vamos ver. Porque, assim, existe uma transformação físico, emocional, de preparação, hormonal,
que essa farmácia biológica natural vai preparando. Mas muitas vezes a mulher ela não tem essa consciência de que ela vai mudar tanto durante esse processo, porque ela mudou não só corporalmente, o que já é uma mudança grande, mas principalmente o hardware que eu falo, né? Esse hardware cerebral, ela não se deu conta até então vivenciar, até ter essa experiência que, cara, as minhas prioridades mudaram. E eu, não é que eu, não, talvez tu criou para ti que não, daqui a 3 meses não tem nada errado, que não é julgamento de valor. Mas muitas mulheres entram com uma ideia durante o parto, eu imagino eu, né, porque eu não sou dolo, não trabalho com isso, mas imagino que sim, pela experiência que eu tenho visto com amigos, a mulher ela entra, não, que eu vou, daqui a 6 meses eu vou voltar a trabalhar. Mas nesse processo ela, cara, mudei. Eu nem sei mais se eu quero voltar para aquele trabalho. E se cria um vínculo emocional tão grande com o bebê nesse período de gestação, de parto, não sei o quê, de preparação, que, cara, ela fica meio perdida. Mas não é só isso, né? Existe uma descoberta, muitas vezes, a respeito do seu corpo, seus direitos, que empoderam ela durante esse processo. Talvez ela foi empurrada pela sociedade num sentido, nesse meio do caminho ela descobre principalmente essa questão da humanização, desse processo com a doula, ele traz um empoderamento em outros aspectos que ela não tinha essa percepção. Como é que tu vivencias isso? Pode falar um pouquinho disso pra gente, Verônica? Com certeza. Eu sou uma pessoa que eu sou uma observadora, assim, dos seres humanos, e o meu trabalho hoje me proporciona observar essa dinâmica que tem acontecido, assim, ao longo desse período que eu tenho atendido. Eu já atendi aproximadamente 40 mulheres, 40 famílias, na verdade, porque a gente não atende só a mulher, a gente acaba atendendo a família, e são vários pontos que mudam, né? A primeira questão, assim, que eu queria falar é realmente essa conexão casal. E eu falo muito no pré-parto com eles que uma mudança vai acontecer, e depois no pós-parto eu reforço isso, porque o homem, e claro, não é nada que é generalizando, né, Bernardo? Vai ter casos que vai sair da curva e que vai ter exceção? Vai. Mas a nossa sociedade, ela manda uma mensagem o tempo inteiro, e seja na mídia, nas redes sociais, até numa propaganda, às vezes, de depilador, tá? De que a mulher é frágil, de que a mulher é o sexo frágil, de que a mulher ela não consegue, de que a mulher precisa de mais cuidado, de que a mulher precisa ser protegida, de que a mulher é louca porque sofre TPM, de que ela é instável. Enfim, são mensagens que a nossa sociedade manda o tempo inteiro. E eu percebo, na grande maioria das famílias, que inconscientemente o parceiro tem essa mensagem. Ele está com aquela mensagem no subconsciente dele. Então, quando a gente começa a fazer o preparo para o parto, o parceiro sempre vem com esse questionamento. Mas será que ela vai aguentar? Olha, eu conheço a minha mulher, ela é muito sensível para a dor. Aguentar o parto, a dor do parto? A dor. Então, o parceiro, ele já vem com essa questão, mas eu conheço a minha mulher, ela é muito sensível, ela não aguenta, e sabe? E às vezes desencorajando até a mulher, assim, não seria mais fácil a gente ir para uma cesárea? Pois é, não sei como é que vai ser, sabe? Tem tu vê isso já, essa dinâmica muitas vezes na família, ou o marido diz, não, eu tô apoiando ela disse que quer, né? Se ela quer passar por esse sofrimento, ela que passe. Sabe? Já vem com essa palavra, sofrimento. Então, esse é o primeiro ponto. Concluiu, ela pariu. Geralmente, eles viram pra mim, assim, eu não sei por que eles acham que eles querem um rosto amigo pra abraçar, né? E aí, eles abraçam e dizem assim, ela conseguiu. Eu disse, óbvio que ela conseguiu. Eu não tinha dúvidas que ela ia conseguir, mas ele tinha. E a partir dali, daquele ponto, aquele companheiro já começa a olhar para aquela mulher com outro olhar. Então, essa é a primeira questão emocional que eu vejo que muda nas famílias. Assim, tipo, nossa, ela é forte, ela consegue, ela vai até o final, ela é capaz, né? Então, aí tem 2 caminhos que podem acontecer depois disso. Ou um parceiro que vai admirar ainda muito mais e vai ter muito respeito por aquela mulher e muito carinho e transborda aquela relação, fica muito mais sólida, muito mais forte. Ou um parceiro que se assusta e às vezes não... E às vezes realmente até desconecta aquele casal.
né? Mas aí é uma questão já para terapia, a gente não vai entrar nisso, mas assim, se desconectou é porque já tinha alguma questão ali, né? E eu digo, o problema é muito mais com o homem do que com a mulher. Não vamos entrar a fundo, mas quando tu fala em desconexão, porque assim, a mulher ela se descobriu e ganhou um poder e o cara, ele perdeu esse protagonismo único, entraria num aspecto egóico mesmo, assim, cara, eu era o ser dominante da relação e agora a minha mulher não é mais minha mulher. Ou então ela foi condicionada durante uma vida e agora ela descobriu que ela pode muito mais do que ela podia. É isso que tu quer dizer? É isso. Eu vejo casais, às vezes, no primeiro ano de vida, no puerpério, se separando por essa questão mesmo. Assim, ele não dá conta de ver uma mulher tão empoderada. Tá bom, beleza. Tá? Te trocando em miúdos, é bem isso. Já tive uns 3 casos, assim, de um marido não aguentar o rojão, digamos assim, olhar e dizer assim, não, essa mulher é demais para mim. Isso é muito doido, né? Porque, assim, em teoria, e eu poderia discorrer sobre o ponto de vista cerebral e comportamental, como acontecem as relações e o porquê que isso acontece, mas, em teoria, se o cara casou com a mulher por causa disso, isso não é amar alguém. Não. Porque muitas vezes a pessoa, ela projeta a si, ela quer tornar a pessoa condicionada ao que ela... Tipo assim, eu quero... não faz isso. Eu não quero que você tenha o seu poder. Eu não quero que você tenha a sua possibilidade máxima. Não, você tem que fazer isso, isso, isso. Ou seja, você quer condicionar. Isso não é amar. Você ama projetar a si mesmo na outra pessoa. Isso realmente não tem nada a ver com isso. Entra até em casos assim, Bernardo, vou te dizer até talvez que se caracterizaria com relacionamentos abusivos antes do parto. Tá? Onde o homem realmente exercia um poder naquele relacionamento, e aí depois do parto a mulher se descobre também, e ele também vê o quanto aquela mulher é poderosa, e a coisa realmente se desconecta, cada um sai para um caminho. Não é o mais comum, porque a família que busca um parto humanizado, muitas vezes os dois já estão estudando e estão desejando aquilo, mas já teve casos de que eu percebi que era só a mulher que queria muito aquilo, que o homem estava apoiando meio em cima do muro, em stand-by, não mergulhou no assunto junto com a mulher, e aí depois veio o resultado no pós-parto. Beleza, agora volta lá para aquele raciocínio. O que mais se tem de modificações que tu verificas na mulher? Fora isso. Eu vejo a maior mudança também depois no pós-parto. Geralmente elas elas têm um puerpério mais intenso, né? A mulher que ela vivencia o parto natural, veja bem, é um puerpério intenso, mas não tem nada a ver com a depressão pós-parto. Ela não fica deprimida, só que ela se reconstrói mais. Digamos assim, ela morre naquele parto e ela renasce no pós-parto e ela se permite olhar para dentro e entender quem ela é depois do parto. Porque nasce uma nova mulher. Não vai ser mais aquela mulher que podia ir e vir e que tinha uma vida livre ou só com seu companheiro. Não, agora ela tem um ser humano que depende dela e ela vivenciou a experiência mais crua e, digamos assim, mais animal de trazer aquele ser humano ao mundo. Então, ela passa por um processo de reconstrução com ela mesma. Os estudos atuais de psicologia falam que o puerpério pode durar mais de 24 meses, inclusive. Ou seja, vai além dos 2 anos do bebê. Então, é um processo que é longo, vai ter altos e baixos, tem momentos que são muito bons, muito tranquilos, mas vai ter momentos que a mulher vai precisar realmente parar e olhar para dentro de si. E aí eu vejo essas mulheres nesse processo aí longo de puerpério, de pós-parto, se descobrindo como pessoa mesmo, né? Eu vejo muita mulher mudando totalmente a sua carreira. Eu sou uma dessas, né? Eu me enquadro nesse processo aí. Mas hoje eu tenho um grupo de puerpério com 200 mulheres, que elas trocam informação. Eu tenho um grupo de gestante com 80 mulheres. E eu trabalho numa loja coletiva também só de mulheres. Então, eu sou rodeada de muitas mulheres que estão nesses 2 anos aí, nessa faixa etária de 2 anos de pós-parto, tá, Bernardo? E a mudança, e são todas mulheres, a maioria que vivenciou ou um parto normal ou
uma cesariana intraparto, que é aquela mulher que entrou em trabalho de parto. Então, teve essa enxurrada de hormônios que a gente falou lá atrás. Então, a gente vê a mudança dela na carreira profissional, porque ela não aceita mais pouca coisa, ela não aceita mais levantar todo dia de manhã e ir para algo que ela não está feliz. Ela vive algo tão intenso no processo de construção do parto dela e depois de ver o corpo dela funcionar e ela parir, que ela não quer mais viver na mornitude, digamos assim. Não, eu quero algo que realmente me dê motivação todos os dias para sair de casa e deixar meu filho. Pausa. Repete o que você falou, por favor. Destaca isso aí. Mornitude. Repete, destaca isso aí, porque isso ela não quer mais viver na mornitude. A vida não tem mais graça ser morna, né? O processo de gestar, de gerir, de parir, empodera ela, faz... Cara, ela não admite mais para si mesma viver na mediocridade, é isso? Exatamente. Porque aquilo é tão intenso, ela se sentiu tão feliz, tão empoderada, tão poderosa, que por que a partir dali eu vou viver dessa forma? Não tem mais sentido para mim isso, né? Ela passa a ter um respeito e um amor pelo corpo dela. E aí nós vamos falar numa questão física mesmo, e não necessariamente que ela vai buscar Pelo contrário, eu vejo mulheres que param de buscar um padrão estético e que elas passam a respeitar o corpo que elas têm com os defeitos que ele tem. Porque aquele corpo se tornou um templo de muito poder. Porque ela viu aquele corpo fazendo algo muito extraordinário. Então ela para de pegar o chicote da mídia e das redes sociais e chicotear ela mesma e pensar assim, não, eu tenho que alcançar esse padrão. As mulheres se cuidam e continuam, e têm até muito mais amor próprio, mas elas passam a aceitar muito mais a mulher que elas são, da forma que elas são, né? Então, assim, vejo essa questão do corpo, vejo a questão da carreira e vejo muito a questão do não. Eu acho que isso é o principal. Elas aprendem a dizer não, né? A mulher hoje, ela não é ensinada a dizer não, Bernardo, desde criança. As meninas são criadas, ensinadas a aceitar muitas coisas. Ela não é ensinada a dizer não. E a mulher que ela passa pelo processo do trabalho de parto e do parto, ela aprende a dizer não. Eu não quero isso, eu não vou em tal lugar, eu não vou conviver com essa pessoa, eu não vou manter um relacionamento tóxico, eu não vou ir naquela festa porque eu não estou com vontade, sabe? Ela deixa de ser tão, tipo... A mulher, ela é criada para ficar com um sorrisinho amarelo e dizer, tá, tudo bem. A mulher, depois de um processo desses, isso não serve mais. Isso é fantástico. Um gerador de potência... É fantástico. O assunto é muito grande, muito amplo, né? Porque ele não se... A estrito senso parto, um processo de vir a uma vida à toa, mas não é isso, né? Ele é muito mais amplo, ele alcança aspectos muito maiores que... E eu vou tocar num ponto aqui que talvez algumas mulheres até não gostem do que eu vou falar, mas existe uma confusão muito grande, por exemplo, nesse movimento feminista bobo, que confunde direitos e potências com exacerbações de toda a ordem, do movimento LGBT. Eu aqui não tenho nenhum problema com sexualidade de ninguém, isso é uma coisa que compete a cada um, mas não é disso que eu estou falando. Eu não sou mulher, eu sou um homem, mas o movimento feminista de verdade é esse, em que você tem uma mulher que se entende muito mais forte, que se conecta com a natureza, que ela muitas vezes ela não sabia que ela era capaz de uma potência, dela assumir o protagonismo da minha vida. Eu sou uma geradora, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de gerar uma vida, eu sou capaz de fazer o que eu quiser, e eu não estou mais disposta a aceitar o que a sociedade muitas vezes me trouxe, ou o processo educativo cultural me disse que eu tinha que fazer. Isso para mim sim é um movimento feminista, que resgata potências de uma mulher que muitas vezes foi negligenciada por diversos aspectos, porque ela aprendeu que devia ser assim, e isso sim é capaz de gerar uma mudança cultural numa sociedade. Não essa exacerbação da sexualidade, essa exacerbação de posicionamentos políticos que são, de certa forma, pueris e radicais que não constroem. Então, assim, eu acho isso fantástico porque, sim, é isso que a gente está buscando. É uma sociedade que pare de aceitar o médio, porque
A vida é muito curta, mas a vida é muito curta para a gente fazer ela ser pequena, como diria Lewis Carroll. Uma vida pequena é uma vida que é fútil, banal, inútil, sem propósito, sem significado. E, cara, quando você passa por essa transformação e você se conecta com essa potência, aí sim, aí você encontrou alguma coisa que é grandiosa, que é capaz de te alavancar. Até para ilustrar, assim, e te exemplificar, eu vou te trazer a minha... Porque, assim, eticamente eu não posso trazer histórias das minhas clientes, né? Das minhas doulandas. Então, eu vou te trazer um exemplo meu, porque eu sou uma mulher que vivenciei isso, tive um parto domiciliar e eu tive um parto hospitalar normal, totalmente intervencionista e medicamentoso. Então, assim, o da Helena foi um parto normal, mas teve uma enxurrada de medicamentos, fármacos. Então, eu não tive a enxurrada de hormônios, né? Porque ele foi totalmente intervencionista e aquele parto padrão da caixinha que eu falei lá no início. Já o da Maria Clara foi um parto domiciliar, onde eu não tive nada de medicamento, ele foi totalmente natural. Até a Maria Clara, eu era uma mulher que ajudava muito nos projetos das pessoas que eu amava. Se uma pessoa que eu gosto chegasse para mim e dissesse assim, Verônica, eu tô com vontade de escalar aquela montanha. Eu ia fazer de tudo para ela escalar aquela montanha. E eu ia ficar lá de baixo olhando ela chegar no topo e aplaudir ela, ia vibrar com ela. Até porque se ela não conseguisse escalar a montanha, o fracasso era dela. Então a gente fica numa zona muito fácil quando tu tá só apoiando outra pessoa. Se der certo, tu vibra junto. Se não der certo, tu só bate nas costas e tá tudo bem. Tu não precisa lidar com o teu fracasso. Mas os meus projetos eu deixava no meio do caminho. Muitos. Tive muitos projetos que eu abandonei no meio do caminho. E depois da Maria Clara, eu não me vi abandonando até agora nenhum projeto. Ela vai fazer 3 anos em junho e tudo eu cheguei até o final. Tudo eu cheguei até o final. O primeiro projeto foi um pouco antes do curso de doula, que eu resolvi, no aniversário da Maria Clara, algumas amigas disseram assim, por que tu não comemora o aniversário do Café com Fraldas, né, do meu perfil do Instagram? E eu disse, mas o que eu podia fazer? Daí ela disse assim, faz um evento, traz alguém. Daí eu disse assim, eu queria trazer a pessoa tal, e era uma pessoa no Instagram conhecido lá do Rio de Janeiro e tal, e eu disse assim, mas vai ter um custo altíssimo isso. E elas disseram, mas faz, tu consegue. Eu disse, mas eu tenho poucos seguidores, eu não vou conseguir patrocínio, não vai dar certo. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça e disse, cara, depois que todo mundo foi embora, eu disse assim, cara, eu pari essa criança que tá fazendo 1 ano hoje. Eu pari em casa sem nenhum paracetamol. Eu não vou conseguir fazer um evento desses? Não, eu vou conseguir sim. E eu fiz, eu consegui patrocínio, eu tive lucro, eu trouxe, eu lotei a primeira turma em 2 horas de venda de ingresso, tive que abrir uma segunda turma, então eu consegui colocar 150 pessoas dentro de um hotel. Foi um evento que teve que ter 2 turmas, uma de manhã e uma de tarde. E quando eu encerrei o evento, assim, as pessoas me abraçando e se despedindo, me parabenizando, eu olhei e disse assim, isso é o que eu precisava enxergar. Que depois do parto da Maria Clara, nada mais é impossível. Não existe mais essa palavra, ela saiu do meu vocabulário. E aí 1 mês depois eu fui fazer o curso de doula e tantos outros projetos, e inclusive hoje estar aqui sentada contigo gravando e falando para essa audiência gigante que a gente tem, faz parte desse processo também, sabe? Em outro momento, talvez eu ia receber o teu convite, a Verônica, de antes da Maria Clara, talvez se recebesse esse convite, eu ia pensar assim, não, mas eu não tenho nada para contribuir, eu não tenho nada para falar. Hoje eu já não consigo me olhar mais desse jeito. Eu olho para mim e digo assim, que legal que eu fui convidada. Eu tenho muito para falar com esse cara, vamos lá. Então, assim, eu mudei totalmente a forma de me enxergar. E eu mudei totalmente a forma de ver a minha capacidade diante de qualquer coisa que eu tenha vontade de fazer na vida. Deixa eu abrir um parênteses sobre... Deixa eu abrir um parênteses. Eu sou um trainer, né, de desenvolvimento. Eu falo que eu não sou um neurocientista, eu não sou um acadêmico. Eu falo que eu sou um neurocurioso. Eu gosto muito, estudo, tenho amplas formações na área da PNL, do coaching. Então, mas fui além. Então, hoje sou um neurocurioso e estudo muito a relação entre cérebro, comportamento e a mente humana, né? E isso que tu colocou, eu vou criar só um ponto aqui para a nossa audiência entender por que isso acontece. Porque, via de regra, nosso cérebro ele funciona por caminhos de memória associativa. Então, você tem diversos inputs, diversas
entradas, e você, por analogia, no teu cérebro, ele procura uma linha de ação de comportamento para dar uma saída comportamental. Então, você pensa em fazer um determinado projeto, o teu cérebro liga aqui com as possibilidades que tem, o que é mais provável, ele te dá uma linha de comportamento. Então, via de regra, a gente faz sempre os mesmos caminhos. A gente estabelece, o nosso cérebro ele tem caminhos neurais, literalmente, relações de longo prazo. O que acontece em aspectos de grande impacto emocional, como é o parto, ou como é um treinamento comportamental bem estruturado, bem forte. Você cria um impacto emocional, um trauma positivo que faz com que a pessoa ela crie imediatamente uma nova cognição. E por que isso acontece? Porque um hábito, como é que você constrói um hábito? Repetindo, fazendo a mesma coisa, até que aquilo ganhe esse tronco neural, que é uma nova linha, ela é fininha do tamanho de um fio de cabelo, ele vai ganhando corpo até ficar da largura desse dedão. Então, ele cria aquilo ali. Mas quando você tem um impacto emocional muito grande, um evento, aí é literalmente isso. A descarga elétrica e hormonal que tem é grande e instantânea, você cria imediatamente uma nova cognição. Você estabelece uma nova relação cognitiva que se fideliza de longo prazo, porque imediatamente ela é desse tamanho. Por isso que a gente tem efeitos de traumas de infância que são perenes até hoje. Por isso que você lembra exatamente de fatos que foram de grande impacto emocional e fideliza esse conhecimento, mas você não lembra que você comeu 3 dias atrás. Você não lembra que você vestiu 3 dias atrás. Isso é muito fácil de comprovar. Por exemplo, quando eu dou treinamento, você fala e pergunto assim, quer ver uma prova disso? Se eu te perguntar hoje, se você estiver na minha idade, da Verônica, que é a mesma, 36 anos, e eu te perguntar onde é que você estava no dia 1º de maio de 94, talvez a data você não vai lembrar. Mas se eu te perguntar, onde é que você estava, Verônica, no dia que o Ayrton Senna morreu? Eu lembro. Você lembra, e esse é um conhecimento que é fidelizado. E muitas vezes a gente não absorve. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que nesse momento que a mulher passou por uma experiência muito forte, e crua, impactante, ela gerou uma cognição nova. Cara, eu tenho essa potência. Eu sou capaz. Eu fiz uma coisa que todo mundo duvidava, que talvez até ela duvidava. Uhum. E agora, meu irmão, ninguém me segura, eu sou capaz de fazer o que eu quiser. Então, nesse aspecto, eu estou dando uma explicação do ponto de vista neurológico para esse fenômeno que está verificando. Não é achismo, não é, isso é, sei lá, porque muitas vezes isso acontece, né? As pessoas que vivem o universo da humanização... Usar as coisas, né? Achar que é uma coisa romântica isso, que tu vai viver. Exatamente. Não é romantismo, não é... Não é isso sob o ponto de vista... Um processo bioquímico mesmo ali. É bioquímico. Então, deixa eu te fazer mais uma perguntinha sobre isso. Bernardo, só dá um pause aí que eu tô com... Tá bom. Verônica, deixa eu aproveitar, a gente está falando até agora sobre mudanças que ocorrem, até retomando, né, com o que eu falei, ligando um aspecto neurológico que acaba tendo uma mudança causada por uma experiência emocional, essa preparação, esse empoderamento, que é uma coisa que é intangível. Mas, efetivamente, o trabalho de parto ele é uma experiência física muito grande e se tornou praticamente um mito sobre a dor do parto, né? Uma coisa que a mulher, é uma coisa assim que é insuportável, vai morrer. De fato, eu não sei, infelizmente, nunca vou poder experienciar isso, mas que nossos ancestrais, a espécie humana está vivendo e sobrevivendo como espécie, sempre fizemos. Sempre foi assim. E sobre um ponto de vista, eu gosto sempre de observar natural, biológico, evolucionista, cara, nosso corpo ele é preparado para isso. Uhum. A mulher ela é feita para isso. Eu imagino que esse é um outro rompimento que passar pelo parto, efetivamente, essa experiência física, ela também pode gerar uma grande mudança emocional também. Então, assim, cara, eu venci essa dor enorme, ou sei lá, cara, isso aí é a dor mais excruciante que eu passei na minha vida, efetivamente, mas passou e acabou.
Então, quero 2 perguntas sobre isso. Comparando partos naturais, humanizados, que a mulher foi, pariu, recebe recuperação, benefícios fisiológicos e benefícios emocionais que tem em passar por essa experiência fisiológica de dor e se potencializar. Então, 2 coisas na mesma pergunta. Falar um pouquinho sobre essa questão fisiológica, recuperação de parto, tempo que leva, comparado com o parto que existe. Ah, não, eu vou sentir menos dor, não quero sentir dor. E benefícios que existem. E a outra, consequências emocionais e de mudança, conectando com o mesmo assunto que a gente passou anteriormente. Uhum. Assim, ó, o parto em si, quando ele é natural, tá? Vai doer, né? Todas as minhas gestantes, a primeira coisa que eu falo para ela, olha, a doula não tem poder de tirar a tua dor, né? A doula, ela traz um apoio físico para te ajudar a passar pela dor, mas a dor vai estar lá e ela vai ficar cada vez mais intensa e ela é uma dor forte, sim. Mas o primeiro ponto emocional que eu trato com elas é trazer uma abordagem de que essa dor, ela não é de sofrimento. Então, quando tu passa a olhar para ela de outra forma, já muda muita coisa. Porque as pessoas trazem, a nossa sociedade traz a dor do parto como uma dor de sofrimento, de tortura. Ah, tu vai passar por essa tortura porque é a pior dor do mundo, porque é horrível, porque tu vai... Enfim, fazem comparativos que é igual dor de pedra nos rins, que é, sabe, vão fazendo uns terrorismos, assim. Num parto natural, essa dor, ela, falando de uma forma fisiológica, aqueles hormônios que trazem todos aqueles benefícios, eles também trabalham a dor, Bernardo. Então, assim, o corpo, durante o trabalho de parto e parto, ele libera ocitocina, que é o hormônio do amor, tá? Que é o hormônio que a gente sente quando tá transando com o companheiro, quando abraça o filho, quando abraça o cachorro, quando vê a mãe que a gente ama, quando come uma comida que a gente gosta. Então, tudo que é relacionado a algo que a gente ama e que a gente gosta, a gente libera ocitocina no corpo. Então, a gente está liberando o tempo inteiro, tá? Essa ocitocina é liberada durante o trabalho de parto para contrair o útero. Então, quando a mulher recebe ocitocina sintética na veia, ela vai estar recebendo ocitocina numa dosagem que é determinada pelo homem. Agora, quando ela está num trabalho de parto natural, ela vai receber ocitocina de uma forma natural, numa dosagem que o corpo dela sabe qual é o volume de ocitocina que ela precisa. Cada mulher precisa de um volume diferente. A gente não tem como medir qual é esse volume. A ciência não descobriu isso e nem vai descobrir, porque cada mulher é única. Então, ela recebe a ocitocina na dosagem certa num parto natural, para contrair o útero dela e gerar uma dor que ela consegue suportar. O cérebro racional dela fala que a dor é muito alta, que ela não aguenta mais. Mas se a gente conseguir desligar o neocórtex dela e deixar ela mais irracional, ela aguenta super de boa essa dor. Porque ela está recebendo uma dor na medida que ela aguenta. Junto com isso, ela está sendo liberado endorfina em dosagens altíssimas. E a endorfina no trabalho de parto funciona como um analgésico natural. Então, ela dá uma amenizada nessa sensação de dor. As mulheres que passam por um parto natural, durante o trabalho de parto, elas falam várias vezes, eu não vou aguentar, tá doendo demais, elas choram. E a doula tá ali ajudando ela nesse processo. No momento que ela recebe o bebê no colo dela e que ela consegue assimilar e olhar pra gente, a maioria fala, quando é que eu posso fazer outro? Quero parir mais 10 vezes. Isso é maravilhoso. Porque a endorfina e a ocitocina dão essa sensação de prazer depois. Então, ela fica com essa vontade de vivenciar a dor de novo. Então, fisiologicamente, a dor não é esse demônio, assim, essa coisa horrorosa que as pessoas falam por aí, numa situação onde a mulher consegue vivenciar ela de uma forma natural. Ainda assim, tem a possibilidade da analgesia, que a gente nem entrou nesse mérito, mas num parto humanizado não é negado analgesia à mulher. Ela não é obrigada a passar pela dor. O limiar de dor dela, só ela pode definir qual é. E se em algum momento ela achar que precisa de analgesia, isso vai ser respeitado, né? Da parte emocional, ela vai vir exatamente nessa questão de poder do próprio corpo de novo, né? Porque se ela passou por aquela dor, se ela passou por aquilo, ela fica com esse sentimento de superação.
eu superei, eu me superei. Porque fica na memória a dor. A dor foi muito alta. Tanto que mulheres que têm o primeiro parto e daí depois vão ter o segundo e o terceiro, geralmente no segundo e no terceiro é muito mais tranquilo. E existe até um documentário sobre isso, onde fala de mulheres que estão no segundo ou terceiro filho que conseguem ter parto orgásmico. Tu que estudou deve ter visto isso, deve ter passado por vocês durante a gestação isso. São mulheres que já mudaram a configuração de relação com a dor. Então, assim, como elas já estão no terceiro, já não é algo desconhecido, elas já sabem como o corpo funciona, elas já sabem como é que vai ser a fisiologia de tudo, essas mulheres conseguem ter uma experiência ainda maior em relação ao parto. Porque a dor, ela é totalmente... Ela fica em terceiro plano, Bernardo. As pessoas, elas costumam, quando vão abordar parto normal, colocar a dor como o primeiro assunto. Só que a mulher que entende como que funciona o corpo dela, como que vai funcionar a fisiologia do corpo dela e como que ela vai lidar com isso, ela vê que a dor, ela é um coadjuvante. Ela, na verdade, é um membro da equipe para fazer aquela mulher dilatar. Ela faz parte da equipe. Né? A gente coloca ela como uma pessoa ali, praticamente, porque sem dor a mulher não dilata, ela precisa da contração dolorida para dilatar, e a mulher passa a acolher, aceitar aquela dor, entender que ela faz parte do processo e para de ser um vilão no cenário de parto. Não sei se eu te respondi, se era isso que tu queria. Sim, é exatamente isso. Eu queria abordar realmente era esse aspecto, mostrar essas diferenças para desmistificar um pouco isso aí e mostrar justamente, primeiro, trazer uma contribuição, embora de uma maneira rasa e curta, né, sobre essa desmistificação, porque favorecendo o movimento de humanização de parto, efetivamente, o Congresso tem um alcance grande, né, um público bastante amplo. Eu quero poder espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas para realmente, cara, a gente poder canalizar isso aí e ampliar. Essa questão da dor, ela é muito forte e sim, culturalmente, eu gosto muito disso, né? Ninguém gosta de passar dor, assim, mas, pô, não tem outro jeito. É que nem existe um movimento hoje muito grande de culto ao corpo, mas não se quer trabalhar para se ter este corpo. A gente quer pílula mágica. Então, se recorre a anabólicos, a processos que não são saudáveis, cirurgias, lipoaspirações, e são coisas que não se sustentam porque você não é aquilo. Então, era esse o objetivo, sim, Verônica. Verônica, a gente, estourou demais o tempo. Então, assim, eu acho que foi sobre o aspecto duplo aqui, né, que a gente visava a gente trazer para o Congresso. Um deles, efetivamente, a gente trazer essa contribuição para mulheres, ampliar esse conhecimento sobre a humanização de parto, sobre o trabalho do Madoula, a preparação que existe, as transformações que são decorrentes, não apenas em termos fisiológicos. A gente pode ver que a gente falou muito menos a respeito de propriamente do parto em si, dos benefícios que tem para a mulher. A gente tocou nisso, a gente abordou isso porque faz parte da nossa fala, mas principalmente focamos nas transformações que ocorrem com um efeito eco desse parto, empoderamento, crescimento, redescoberta, redefinição de prioridades, conexão com potencialidades que muitas vezes estavam. Então, nesse sentido, foi riquíssimo, tenho certeza que a nossa audiência colocou. E no segundo ponto também, como isso é contribuir, porque o Congresso ele não é um congresso de humanização de parto, não é um congresso, é voltado para falar de multiplicidade de papéis. E nesse ponto, a multiplicidade de papéis da mulher, ela exige que essa mulher, como eu coloquei lá atrás, ela tenha conexão com o seu eu verdadeiro, com as suas potencialidades, com a sua máxima energia, com esse poder que vem, sim, porque se não tiver essa conexão, essa energia, não é fácil você fazer várias coisas, não é fácil você conseguir ter sucesso profissional. Se fosse fácil, todo mundo fazia, mas para isso você tem que ter, sim, essa potência, você tem que ter essa motivação, e só você tendo essa energia de poder que vem em decorrência muitas vezes desse processo, é que é possível que você supere esses obstáculos, porque não é fácil você... Cara, eu sendo homem, fazendo várias coisas, pai, 2 trabalhos, 3 trabalhos que eu consigo concomitantemente tocar, cuido da minha casa, auxilio dentro de casa, auxilio com a criação do Luca em todos os aspectos, e cuido da minha parte física e mental, o meu estudo. Cara, não é fácil.
Se eu não tivesse motivador, essa potência, não, certeza que eu não vou vencer. Agora, a mulher não. É muito mais grave ainda, porque existe uma demanda muito maior, uma cobrança. Eu, tudo bem. Cara, se eu, do ponto de vista social, se eu simplesmente for profissional e botar comida dentro de casa, as pessoas vão entender que eu estou cumprindo meu papel social. Eu tenho consciência que não. Mas culturalmente é isso que se traz. Culturalmente é isso que se traz. E é essa benesse que o Congresso está buscando. Entregar esse ferramental que complemente todas essas áreas, porque sim, existe conhecimento. Tem a Verônica que está falando isso, mas muitas pessoas que estão vendo esse congresso, muitas vezes vieram pela palestra da Adriana Foz, ou da Priscila Brenner, ou da Naomi Goldoni, e descobriram aqui uma coisa que elas nem conheciam. Então é esse círculo que está em volta dessa multiplicidade de papéis que a gente está mirando. E sobre esse aspecto eu não tenho dúvidas nenhuma, Verônica, que esse bate-papo ele foi coroado de benesse. Então, assim, eu te agradeço de todo o meu coração pelo teu tempo, pela tua entrega, pela energia que tu entregou nesse bate-papo. Isso foi fenomenal, de todo o coração. Agradeço demais. Então, agora eu abro para ti te despedir e deixar uma mensagem final para essas mães, essas mulheres, falando agora realmente, de repente, não de uma doula, mas de uma mulher que descobriu essa potência em si e hoje trabalha em carregar essa mensagem para outras pessoas. Uma mensagem final para esse público, já aproveita e te despede. Tá certo. Bernardo, mais uma vez, obrigada, né? É um privilégio falar num assunto tão rico e o congresso em si está sendo riquíssimo. O que eu queria deixar dito para as mulheres é que acreditem nelas, tá? Independente da via de parto, independente da experiência que elas tiveram até hoje aqui. Eu trouxe a minha experiência, a experiência das mulheres que eu acompanhei, de que o parto foi um divisor de águas na vida delas. Mas todos nós podemos ter um divisor de águas que não necessariamente vai ser o parto, pode ser outra situação e pode ser inclusive uma palestra que alguma dessas mulheres assista aqui nesse congresso, pode ser um divisor de águas para elas. A partir desse divisor, acredite em si mesma e passe a entender que o poder da mulher é tão grande quanto o poder de um homem, né? A nossa sociedade, ela passa muito essa imagem de poder masculino, mas existe um poder feminino aí também, que deve ser explorado, deve ser valorizado, e eu aprendi nesse processo todo que nós, mulheres, no momento que nós nos damos as mãos e não soltamos mais a mão uma da outra, nós criamos uma força como se nós fôssemos águas, que viram ondas enormes e que fazem grandes mudanças. Parece um pouco poético, um pouco romântico o que eu estou falando, mas eu tenho visto na prática isso. Mulheres se unindo, acreditando na sua força própria e tornando isso algo muito maior mesmo. Então, se tem algo dentro de si que está incomodando, que está vazio, que não está certo, olha para si mesma, se conecta com algo que faça diferença dentro de si própria. E às vezes, assim, as pessoas olham o meu trabalho e acham que ele é algo romântico e bonito e que eu só vejo bebês nascendo de uma forma linda, mas não, às vezes tem desfechos que não são tão legais, né? E acham que só sendo uma doula, ou sendo uma palestrante, ou sendo uma blogueira famosa, ou sendo algo muito grandioso é que ela vai ser feliz. Mas na minha caminhada, Bernardo, eu tenho visto mulheres que largam tudo para fazer artesanato, por exemplo, e vender na feirinha todo domingo de manhã, e que são extremamente felizes, né? Que saíram de algo que elas viviam, algo engessados, que não motivava elas, e hoje elas são extremamente felizes fazendo isso. Então, olha o meu gato lá atrás, fazendo protagonismo no final. Então, é isso que eu queria deixar, assim, não se apeguem que a gente precisa fazer algo grandioso para descobrir o nosso poder. Não é. Às vezes, são pequenas coisas que a gente faz e que a gente descobre que é muito boa naquilo e que dá certo, que pode mudar nós mesmas, assim. Então, acho que essa é a principal mensagem que eu quero deixar para as nossas mulheres que estão nos assistindo. Legal, Verônica. Pô, muito obrigado mais uma vez. Um beijo no teu coração. Queria poder estar próximo fisicamente para te abraçar, porque eu acho que foi muito bom o conteúdo que a gente conseguiu elaborar juntos aqui.
e sim, que o nosso público possa estar conectado e aproveitando e desfrutando do Congresso, porque para mim está sendo extremamente gratificante poder construir, junto com todos vocês, essa caminhada para uma sociedade melhor, mais rica, mais abundante, que fuja da zona da mediocridade. Eu tenho convicção que vocês, mulheres, são fundamentais, essenciais, que vocês se conectem com essa potência, com essa energia, para que nós possamos ter um mundo melhor. E, de coração eu falo isso com um homem. Vocês são muito mais abertas que nós, homens, a mudanças, a propostas. Os homens são muito resistentes culturalmente, não é do meu métier. Eu digo que, graças a Deus, eu tive acesso a conhecimentos que me proporcionaram a fugir muito à regra. Mas se eu fosse seguir simplesmente o que a cultura, o que eu fui ensinado, eu nunca estaria falando aqui disso. Então, essas são as razões pelas quais eu estou envolvido. Nos acompanhem, continuem. Eu agradeço vocês, a nossa audiência, por estar junto com a gente. Obrigado por permitir que eu cumpra a minha missão de vida em estar aqui falando com a Verônica e que juntos a gente possa, assim, transformar esse país nessa pequena iniciativa. Essa é uma contribuição para que a gente viva mais plenamente e, sim, consiga trazer para o meu Luca, para minha esposa, para minha família, para a nossa comunidade, um mundo que é melhor. Essa é a minha crença a respeito do Congresso. Então, que a gente continue junto nesse movimento. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.